ouvindo bem o som? Está todo mundo ouvindo bem? Oi? Melhorou? Ok. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Gálatas, no capítulo 6, versículos 7 e 8. Gálatas, capítulo 6, versículos 7 e 8. Gálatas, capítulo 6, versículos 7 e 8. É um texto bastante conhecido. Convido os irmãos a acompanhar a leitura com toda a reverência à palavra de Deus. Diz-nos assim o texto: Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Eu vou repetir o segundo versículo, versículo 8. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Que o Senhor possa abençoar essa palavra no nosso coração, amém? Quando nós lemos isso, não vos enganeis, de Deus não se zomba, aquilo que o homem semear, isto também ceifará. Isso não é uma escola de agricultura, onde você vai ensinar para uma criança que se ele plantar feijão, não vai nascer uma abóbora, né? Botou um feijão, vai nascer feijão. Se você plantar abacaxi, não vai nascer melancia, vai nascer abacaxi. O que você plantar, você vai colher. E o que você não plantar, você não vai colher. Isso é bastante simples de se ver, mas é uma comparação. Não está querendo ensinar agricultura para ninguém, porque aquele povo da época em que foi escrito isso, conhecia muito bem isso. Era um povo de vida agrária e pastoril. Há uma comparação, essa comparação é a que está no verso 8. Se você semeia na carne, você colhe coisas da carne. Se você semeia no Espírito, você colhe coisas do Espírito. Em outras palavras, para a nossa vida, nós temos que entender uma afirmação muito importante. A vida que nós vivemos hoje é uma consequência das atitudes e das decisões que nós tomamos no passado. E a vida que nós teremos amanhã será a consequência das atitudes e decisões que nós tomarmos hoje. Não adianta vir de vitimismo, dizer, eu estou sofrendo por culpa da sociedade, de outras pessoas. A vida que você leva hoje é o fruto das decisões e das atitudes que você mesmo tomou no passado. É isso que o texto está dizendo. Você semeou, você está colhendo. Você quer mudar a colheita? Você tem que mudar a semeadura. Não adianta querer mudar a colheita e continuar plantando a mesma coisa. O problema mais sério de se entender isso é que nós vivemos numa sociedade e que, por diversos motivos, nós estamos tentando modificar essa lei natural de semeadura e colheita. Fala-se muito em liberdade, de direitos. Eu posso fazer o que eu quiser. É verdade, você faz o que você quiser. Só que tudo que você faz tem consequência, e isso não é dito claramente. Eu tenho até feito vários comentários nos anúncios que eu vejo na televisão, que a pessoa, olha, você pode ser o que você quiser. Isso é mentira. Você não pode ser o que você quiser. Você tem que se perguntar se você tem capacidade intelectual, física, preparo, se você está disposto a pagar o preço da disciplina. Nós vemos o exemplo dos jogadores de futebol, tantos jogadores famosos, que poderiam ser grandes coisas, mas eles não estavam dispostos a pagar o preço. Não querem treinar, preferem estar nas festas, bebendo, e aí destroem sua carreira. Eles têm a capacidade? Têm, mas eles não têm a disciplina. Eles não querem pagar o preço para obter a colheita que querem. Eles querem a colheita, mas não querem semear. Então é um engano muito grande você achar que pode semear, você pode colher aquilo que você não plantou. É muito comum você pensar o seguinte, mas eu quero ser tratado com respeito. Você trata as pessoas com respeito? Não.
Por que você acha que alguém vai te tratar com respeito? Você trata as pessoas com grosseria, mas espera que elas lhe tratem com carinho. Não vai acontecer. Você está acostumado a tratar os outros grosseiramente. É desse jeito que você vai ser tratado. Você está plantando, então vai colher. Se eu tenho uma vida de licenciosidade, de vícios, mas eu quero ter uma boa saúde. Todos nós queremos ter uma boa saúde, essa é uma boa colheita. Mas o que você plantou? Você plantou a semente de uma boa saúde? Não. Então você não vai ter uma boa saúde. Não adianta a gente querer mudar a colheita sem mudar a semeadura. Em Oséias, no capítulo 8, versículo 7, tem um versículo que fala que os que semeiam vento colherão tormentas. No nosso português aqui, quem semeia vento colhe tempestade. É verdade. Você semeou uma coisa, vai colher o resultado daquilo que você semeou. Nós temos a tendência de achar que os problemas sempre são da vida dos outros. A gente trata os outros de uma maneira diferente de como a gente julga a nós mesmos. Com os outros a medida é uma, conosco a nossa medida é mais larga. Tudo para nós é justificado. Não, eu fiz isso, mas é por causa disso, por causa daquilo. E começa a inventar um monte de desculpa, mas para os outros não tem desculpa. Jesus nos disse que à medida com que nós medimos, nós vamos ser medidos também. E algumas vezes vai ser até acrescentado. Está lá no Evangelho de Lucas. Essa lei, ela é universal. Você semeia, você colhe. Mas ela não necessariamente é negativa. Você só colhe coisa ruim. Não. Se você semear coisa boa, você vai colher coisa boa. O próprio texto, o versículo 8, fala, olha, se você semeia na carne, você colhe os frutos da carne. Mas se você semeia no Espírito, você colhe os frutos do Espírito. Então, essa ideia de que você planta e colhe, ela não é necessariamente negativa. Ela é positiva também. Se você semear boas sementes, você vai colher bons frutos. O que semeia pouco, nós repetimos muito isso na hora da oferta, né? O que semeia pouco, colhe pouco. O que semeia muito, colherá em abundância. Está lá em 2 Coríntios 9, no versículo 6. Nós usamos isso normalmente no momento de oferta, mas isso vale para a nossa vida. Se você semeia pouco, mesmo que seja boa semente, você vai colher pouco. Se você semeia muito, vai colher muito. Então a lei da semeadura e colheita, ela vale sempre, inclusive para o aspecto positivo. Se nós levarmos a sério a nossa comunhão com Deus e fazermos da sua palavra a nossa regra de vida, nós teremos uma vida abençoada. Essa é que é a verdade. Se nós temos hoje uma vida cheia de problemas, é porque muitas vezes nós não seguimos o que a palavra de Deus nos orienta. Ou muitas vezes sofremos consequências daqueles que também não estão seguindo e acabam refletindo a gente. O texto que nós lemos de Gálatas 6, 7, ele começa dizendo que quem acha que isso não vai acontecer está zombando de Deus. Além de estar se enganando a si mesmo, está zombando de Deus. Não se engane, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Se você acha que não é assim, você não apenas está se enganando, mas está zombando de Deus. O apóstolo Paulo, lá em Romanos 3,8, ele está se referindo a um grupo de pessoas que debochavam desse tipo de atitude, dizendo assim: pratiquemos males para que nos venham bens. Se Deus nos abençoa, mesmo quando nós somos pecadores, vamos fazer bastante pecado para ser mais abençoado ainda. Isso é zombar de Deus, é tentar a Deus. E ele conclui: a condenação desses é justa. Estamos zombando de Deus, achando de que nós podemos mudar essa lei universal de semeadura e colheita. Mas mesmo no meio cristão, tem umas pessoas que querem dar um jeitinho. Sempre tem um jeitinho. Você não sabe o que você está passando na sua vida? É uma maldição. Tudo isso que está acontecendo na sua vida é uma maldição. Você precisa quebrar essa maldição. Já contei aqui que uma pessoa que tem uma família extremamente problemática nos procurou e disse assim: você acha que a nossa família tem uma maldição? Eu falei assim: eu acho, vocês têm sim. Essa maldição chama pecado. Vocês estão vivendo em pecado e estão colhendo frutos disso. E vão continuar colhendo. Então não adianta dizer: olha, tem uma maldição. E você fazendo uma cerimônia para quebrar essa maldição, você vai quebrar a colheita. Não vai. Não vai. Isso é mais um jeitinho que nós estamos tentando para quebrar a própria justiça de Deus.
Não é uma cerimônia especial que vai mudar a realidade da semeadura e colheita, que é bíblica. Imagina um sujeito que nunca quis estudar na vida, nunca quis estudar, sempre foi vadio, o livro é uma coisa horrível para ele, olha assim, não quero. Aí ele chega assim, não, agora eu vou passar para o ITA. A relação candidato-vaga é 200-1, mas eu vou orar, o Senhor vai me abençoar e eu vou passar. Se isso acontecer, seria uma grande injustiça da parte de Deus contra aqueles que passaram a vida toda estudando. E agora um outro que é vagabundo diz, não, agora eu vou orar. E vai tudo mudar, eu vou colher aquilo que eu não plantei. Eu nunca me disciplinei, nunca quis estudar, nunca fugia da escola, não prestava atenção, desrespeitava os professores, mas agora eu quero. E Deus vai me abençoar. Não vai. Ele não vai mudar a lei da semeadura e colheita. Mas Deus não é possível de fazer? Claro, Ele pode. Ele pode mudar, fazer até o sol parar, e Ele já fez. Só que Ele só fazia isso quando o propósito era dele, não o seu. Um seu propósito egoísta, assim, Ele vai fazer isso para mim. Ele não vai. Ele vai fazer isso quando isso atende ao propósito dele. Aí Ele muda a lei física. Quando é o propósito de Deus, e não para satisfazer, quebrar o nosso galho, assim, vamos dar um jeitinho, porque eu não me disciplinei, eu não semeei, mas eu quero colher, eu quero ter um bom emprego, aí eu arranjo um bom emprego, sou um péssimo funcionário, eu sou mandado embora, aí eu oro para arranjar um bom emprego, mas eu não quero ser um bom funcionário, eu só quero ter um bom emprego. Você não está semeando, não vai colher. Nós estaríamos zombando de Deus, tentando a Deus, achando de que Ele pode mudar isso para satisfazer a minha indisciplina. O fato de que eu não semeei e agora quero colher. Mas eu quero ler com os irmãos uma coisa para dar continuidade a esse raciocínio, no que diz o Salmo 103. O Salmo 103, ele nos ilustra bem isso aqui. São 2 versículos, Salmo 103, versículos 9 e 10. Diz-nos assim, não nos repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira, não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Esse texto é interessante. Ele diz que Deus dá um desconto para a gente, mas Ele cobra. É interessante. Veja, Ele não repreende perpetuamente, mas repreende. Não perpetuamente, mas repreende. Ele não nos trata segundo as nossas necessidades, as nossas iniquidades, nos castiga. Então Ele dá um desconto, mas Ele cobra. Então não é possível dizer, não, eu vou me libertar de tudo e agora a minha vida vai ser totalmente diferente, eu vou colher algo que eu não plantei, porque Deus me prometeu e Ele vai quebrar meu galho. Não vai. Não vai. Ele não vai te repreender perpetuamente, mas vai te repreender. Ele vai cobrar, porque a lei da semeadura e colheita é universal. E mesmo porque é muito importante que a gente perceba que ela não é só negativa. Você não precisa pensar assim, não, mas agora eu tenho que resolver porque eu só estou colhendo coisa ruim. Mas você pode colher coisa boa. Basta você plantar. Semeie coisas boas. Nessa vida, guardem essa frase que eu gosto muito. A semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Você semeia o que você quiser. Só que se semear, você vai colher. Não adianta você dizer assim, eu semeei abacaxi, vai nascer jaca. Não vai. Jaca é uma árvore. O abacaxi é uma plantinha pequenininha. Não vai. Jaca você vai esperar dezenas de anos para ela crescer. O abacaxi nasce em meses. Totalmente diferente. Então, você pode saber o seguinte, você pode semear. Você não quer ser livre? Eu decido, eu faço o que eu quiser. É verdade. Só que uma vez plantado, você vai colher o que você plantou. A semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Mas você pode fazer alguma coisa para mudar isso. Claro que pode. E a primeira delas, do ponto de vista espiritual, não vou falar agora agricultura, né? Porque a agricultura existe um paralelo, você tem que preparar a terra, você tem que carpir a terra, arrancar as plantas ruins. Tem um negócio lá que está dando que você não queria, você tem que arrancar e jogar fora. Tem que tirar o mato, tem que tirar as plantas que você não queria que estivessem ali, tem que preparar a terra, tem que decidir o que você quer plantar e começar a plantar. Eu usei uma ilustração uma vez, o seguinte, você sabe por que você come jabuticaba? É claro que hoje em dia com os enxertos, isso que eu estou falando não vale mais. Você sabe por que você come jabuticaba? Porque alguém algum dia decidiu que você ia comer, porque a pessoa que plantou não come. A jabuticaba demora mais de 20 anos para dar, a jabuticaba natural. A enxertada dá em alguns anos, em poucos anos.
Mas a jabuticaba demora mais de 20 anos. Quer dizer, o sujeito é velho, ele planta jabuticaba que ele nunca vai comer. Ele está plantando para os outros. Ele está fazendo bem para uma geração futura. Então a gente pode fazer, a gente tem que preparar. Só que a primeira coisa que eu tenho que fazer, a primeira coisa, que não vai resolver as outras, eu preciso reconhecer que eu sou pecador. Ah, sim, eu sou pecador. E é exatamente por isso é que eu estou colhendo coisas ruins. A mão do Senhor não está encolhida que não possa salvar, e nem surdo o seu ouvido que não possa ouvir. Mas os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Isaías 59:1. Senhor, mas eu estou na igreja, eu sou crente. Como assim eu sou pecador? Você é pecador, eu sou pecador. Há uma diferença muito grande entre ser pecador e ser ímpio. Pecador somos todos nós. O ímpio, ele gosta de pecar. É aquele que peca voluntariamente, se eu gosto, eu quero continuar, eu sou assim mesmo e eu vou continuar, e você tem que me aguentar do jeito que eu sou. Esse é o ímpio. Ele tem prazer em pecar e não pensa em mudar. O pecador, aquele que se converte, ele faz como o apóstolo Paulo, que diz assim: eu não faço o bem que eu prefiro, e sim o mal que eu não quero. Eu não quero fazer isso, eu acabo fazendo. Eu não queria magoar pessoas, mas eu acabo magoando. Eu queria fazer o certo, mas de vez em quando eu erro, porque eu sou falho. Esse é o pecador. Ele reconhece a sua pequenez, ele reconhece a sua incapacidade, ele reconhece a sua imperfeição, mas ele o tempo todo está tentando fazer o certo. Embora às vezes falhe, muitas vezes ele falha. Ele é pecador. Mas eu preciso reconhecer isso. Eu preciso reconhecer que em tudo eu dependo da graça de Deus. Há uma diferença muito grande, porque se eu disser que eu não tenho pecado nenhum, lá em 1 João 1,8 diz, se nós dissermos que não temos pecado nenhum, nós não estamos nos enganando, e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de toda injustiça, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Perdoar e purificar. É aqui que começa a mudança da colheita. Eu preciso ser perdoado, eu preciso ser purificado. É como se eu estivesse tratando a terra. Eu tenho que arrancar a erva daninha, aquelas coisas, aquelas raízes de angústia, de maldade que existem no meu coração. Eu preciso tirar aquilo, jogar fora, deixar uma terra boa, para que uma boa semente cresça. A segunda atitude, que eu acho que vale a pena a gente gastar muito tempo, eu preciso mudar de atitude. Eu preciso mudar de atitude. Eu preciso buscar santidade. E eu quero fazer uma pergunta de uma ilustração muito engraçada, muito conhecida. Chama-se 5 sapos num tronco. 5 sapos estão num tronco à beira do rio. 4 decidiram pular. Quantos ficaram? 5. Eles só decidiram, não pularam. Eles continuam lá. Eles decidiram pular, mas não pularam. Se eles tivessem pulado, ficaria só 1. Mas eles só decidiram, eles não pularam. A igreja está cheia de gente assim, igual esse sapo. Eu decido, mas só decide, não faz. Não muda de atitude. Então não é possível mudar a colheita sem mudar de atitude. É como assim, eu preparei a terra, tirei o capim, tirei as raízes, preparei tudo e semeio a mesma semente de novo. Sabe o que vai acontecer? Tudo novamente. Tenho que mudar de atitude. Eu costumo dizer uma frase muito simples: se você vai pelo mesmo caminho todos os dias, sabe o que acontece? Você chega no mesmo lugar. Eu não gostei do lugar que eu cheguei, só tem um jeito, você tem que mudar o caminho. Se você continua no mesmo caminho, você chega sempre no mesmo lugar. Você planta sempre a mesma semente, vai colher sempre a mesma coisa. Agora, se eu mudar de atitude, as coisas começam a mudar. E ela tem que mudar não de fora para dentro, mas de dentro para fora. E somente com a ajuda de Deus isso é possível. Eu gosto muito do que diz em Romanos 1,16. Assim, o que é o Evangelho? O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Há poder no Evangelho, poder transformador, não apenas para te levar para o céu, abrir a porta para o céu, porque isso você não fez nada para isso. Poder transformador de transformar você de um pecador em um santo. De você que você tinha uma paixão pelo pecado e agora você tem ojeriza pelo pecado, disse: eu quero buscar santidade, eu vou mudar de atitude e vou fazer uma nova colheita na minha vida. Esse poder vem de Deus. Terceiro passo para mudar a colheita.
Você precisa consertar aquilo que precisa ser consertado. É muito estranho você ver na televisão pessoas que foram presas por crimes, elas vão para o presídio, ouvem do Evangelho, dizem que se converteram e depois agem como se nunca tivesse cometido crime nenhum. Cheguei a ver um que matou uma pessoa, disse: não, eu já paguei a minha dívida com a sociedade. Você pagou sua dívida com Deus? Você matou uma pessoa, aquela pessoa não vai voltar. Essa dívida não é com a sociedade, é primeiro com Deus. O que você fez para isso? Talvez não tenha nada para fazer. Não há nenhum arrependimento nas palavras de uma pessoa assim. Eles não se arrependem. Assim, agora eu sou uma nova pessoa. Mas você se arrependeu de ter sido uma pessoa velha? Não. Mas como assim? Como pode isso? Esse não é o Evangelho. Você tem que consertar aquilo que você pode. Nem sempre você pode, mas aquilo que pode deve consertar. Você ofendeu alguém? Peça perdão. Você deve alguma coisa? Pague. Simples assim. Você contou uma mentira? Vai lá e diga a verdade. Mas isso vai pegar muito mal. Vai. Mas isso vai ser uma humilhação para mim. Vai. Mas Jesus disse que aquele que se humilhar será exaltado. Não pela pessoa que está aqui, mas por Deus. Você foi capaz de se arrepender e o verdadeiro arrependimento aceita a repreensão, aceita a humilhação, senão eu errei. Eu tenho que pagar pelo que eu fiz. Me perdoa, eu fiz mal, eu menti para você, eu te enganei, eu fiz isso. Confesse. Se é possível fazer, faça. Não esconda. Não esconda, porque aquilo é uma semente do mal que vai continuar no seu coração. Você tem que tirar isso. Em algum momento ele pode brotar novamente. Conserte aquilo que foi quebrado, se for possível. 4. Busque conhecer a palavra de Deus. Busque conhecer a palavra de Deus. Se você conhece aqui a vontade de Deus para a sua vida, cumpra. Cumpra. Guardo no coração a tua palavra para não pecar contra ti, diz o Salmo 119, 11. O Salmo 1, que é muito bonito, muitos conhecem, ele diz que é bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele será como uma árvore, plantado junto à nascente de águas, cuja folhagem não murcha, e ao devido tempo ele colhe, ele dá o seu fruto, porque ele está plantado na raiz, as suas raízes estão à beira da água. Sabe como que ele conseguiu plantar essa árvore? Ele seguiu a palavra de Deus. Ele não teve prazer na vida, na companhia dos ímpios, dos pecadores. Não, eu vou buscar a lei do Senhor. Muitas vezes nós achamos que através de métodos criados por nós mesmos, nós podemos mudar a colheita. Eu plantei, mas é que eu queria um pouquinho diferente, então eu vou dar um jeito. O único jeito é seguir o que a palavra de Deus nos diz. E aí a colheita será abundante. A colheita será abundante. É o que a palavra nos diz. Por último, e que eu acho que é muito importante, dependa da graça de Deus em tudo. Saiba que tudo que você tem veio dele, senão você vai se tornar arrogante, você vai se tornar prepotente, você vai achar que merece. Deus me abençoou porque eu mereço, eu fiz por onde? Deus te abençoou porque Ele faz as coisas de graça, porque Ele é misericordioso. São as misericórdias do Senhor a causa de nós não sermos consumidos. Suas misericórdias se renovam todos os dias. É o que diz Lamentações 3:23. Reconheça Deus em tudo que você é, o que você faz e o que você vai realizar. Eu gosto muito de uma música do Diante do Trono, que eu já repeti aqui mais de uma vez, cujas palavras dizem assim: não tenho palavras para agradecer tua bondade. Dia após dia me cercas com fidelidade. Nunca nos deixes esquecer que tudo que temos, tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser, vem de Ti, Senhor. Esse tipo de atitude, de dependência, olha, eu estou colhendo porque Deus me abençoou, mas tudo veio dEle. Eu não mereço, mas Ele me deu pela Sua graça. E eu não posso esquecer que a bênção que eu tenho veio de Deus. Fazendo isso, meus irmãos, não apenas teremos uma mudança de colheita, mas uma colheita abundante, porque essa é a palavra de Deus.
As coisas ruins desvanecerão, elas vão desaparecer. As bênçãos irão sobressair. Não significa que nós não vamos ter problemas. Senão vamos ter problemas. Mesmo numa grande safra, existem espinhos. Mesmo no meio do trigo, existe joio. Mas o trigo supera, sobressai. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Essa é a colheita prometida. Ele não prometeu dinheiro, não prometeu riqueza, não prometeu conforto. A verdadeira colheita é essa que eu acabei de ler, o fruto do Espírito. Só nos resta agora fazer, não como os sapos, pular. Não apenas decidir pular, mas pular. Tomar uma atitude e simplesmente fazer exatamente isso que eu acabei de falar. Reconhecer que somos pecadores. Mudar de atitude. Consertar o que puder ser consertado. Conhecer a vontade de Deus para a minha vida. E reconhecer que tudo vem dele. Amém? Eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Assim diz o Espírito do Senhor à igreja. Possamos ouvir e abrir a porta. Amém? Pai, obrigado, porque a Tua palavra nos fortalece, nos edifica, nos esclarece, nos alimenta. Ó Deus, que possa falar as nossas necessidades, que o Teu Espírito encontre, ó Pai, um coração pronto a ouvir a Tua voz e a se dobrar diante de Ti e tomar uma atitude, ó Pai, de buscar uma colheita abundante, uma colheita no Espírito, Senhor. Toca cada um de nós, toca aqueles que ainda vão ouvir essa mensagem pela internet, abençoa todos que ouvirem, Senhor. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.